Os inimigos do cristão. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Romanos capítulo 8 e versículo 28. Prezados ouvintes, há duas etapas na vida cristã que são chamadas regeneração e santificação. Quando falamos a respeito de regeneração, entendemos que essa mudança que se opera na vida do cristão ao tomar conhecimento do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo ocorre instantaneamente. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, no capítulo 10, versículos 9, 10 e 13, ele diz assim: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão para salvação. E todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Então ouvimos a palavra de Deus, ela penetra em nossos corações, nós passamos a crer que Cristo é o nosso Salvador, o nosso Redentor, e no momento em que fazemos uma confissão com os lábios, no sentido de que recebemos Jesus Cristo em nossa vida, se dá um milagre que é chamado o novo nascimento, ou essa palavra regeneração, que significa nascer de novo. Nascer de novo é fundamental para uma pessoa que se diz cristã. Tanto é que Jesus disse a Nicodemos, no capítulo 3 de João, versículo 7, importa-vos nascer de novo. Repetindo, importa-vos nascer de novo. Então isto é uma operação instantânea, podemos assim dizer, do Espírito Santo, que nos convence do pecado e nos leva à pessoa do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 23, ele diz o seguinte: sendo de novo gerados não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Essa é a primeira etapa da vida cristã. Novo nascimento é fundamental, e se alguém não nascer de novo, nem pode ver o reino de Deus, e muito menos entrar no reino de Deus. E em segundo lugar, ou a segunda etapa da vida cristã, é a santificação. Já a santificação é um processo que perdura por toda a nossa vida aqui na terra. Não somos de um momento para outro santificados de modo absoluto dentro da vontade de Deus para com nós próprios. É algo que paulatinamente se desenvolve na vida cristã. Então, durante o tempo da nossa vida, o cristão, ele vai se desenvolvendo por meio das provações e tribulações
da vida que Deus soberano permite que experimentemos. Esse versículo lido inicialmente, Romanos 8, 28, é um versículo precioso das Escrituras e diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Eu quero pedir a sua atenção, prezado ouvinte, que o versículo não diz que todas as coisas são boas em si mesmos, mas que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então, durante a nossa vida, estaremos envolvidos nos altos e baixos da vida, lutando contra 3 inimigos apresentados na Bíblia Sagrada. Primeiro, o mundo. Segundo, a carne. O terceiro, o maligno, ou o diabo. A ordem é secundária. Mas você perguntaria, o que significa o mundo? O apóstolo João mostra o que significa o mundo. Diz ele na sua primeira carta, capítulo 2, versículos 15 a 17: Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então o termo, a palavra mundo, conforme usado no texto que acabamos de ler, refere-se às atitudes e ações malignas que estão por trás deste sistema mundano. É a típica mentalidade dos homens não regenerados que estão espiritualmente cegos. Envolve um modo de pensar em que a pessoa tem o seguinte prisma, o seguinte lema: olha, eu só vivo uma vida, de modo que meu objetivo enquanto tiver vida é eu aproveitar o máximo da vida. Então vive a pessoa engolfada, preocupada como pode melhor desfrutar aquilo que o mundo oferece. Não sobra sequer um tempo para Deus. A vida é desenvolvida dentro dessa característica. Gozar a vida é o conhecido hedonismo. Em primeiro lugar, o prazer. Todas as demais coisas são secundárias, não têm importância na vida de certas pessoas. E aí admitem então esse modo: comer, beber, folgar e aproveitar o máximo da vida. É o mundo, é o sistema organizado, é a mentalidade que caracteriza aquelas pessoas que pensam em triunfar na vida e ocupar cargos importantes. Em segundo lugar, vem a carne. E aí surge a pergunta: que significa essa expressão, a carne? A expressão a carne é a característica de satisfazer os anseios, os nossos apetites, sejam eles lícitos ou não. Então é a tendência para satisfazer aquilo que é do nosso corpo. Diz o apóstolo Paulo
capítulo 5 do livro de Gálatas, versículo 16 em diante: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a cobiça da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então as atitudes e ações ocorrem fora do lado espiritual da natureza regenerada do cristão. Essas coisas pecaminosas que fazemos e pensamos, que são o resultado de fazer o que vem naturalmente. E há uma ilustração bem conhecida, mas ela se refere a um índio que foi salvo e vários meses depois da sua conversão teve uma conversa com um pregador. Quando o pastor lhe perguntou como estavam seus progressos na vida espiritual, o índio respondeu: dentro de mim existem dois cachorros brigando, um branco e o outro preto. O pregador então perguntou: qual deles vence a briga? A resposta foi: aquele que é o alimento melhor. Quando alimentamos nossa carne com pensamentos, imagens e sons impuros ou impróprios, não estamos fazendo progresso na busca da santificação. Ora, se uma pessoa vive envolvida durante o dia inteiro com pensamentos, com imagens e sons impuros ou impróprios, como ela pode aspirar paralelamente às mesmas coisas que agradam a Deus? Somente quando pedimos a ajuda de Deus na luta contra a nossa natureza pecaminosa é que conseguiremos vencê-la. E isso não é fácil. O apóstolo Paulo, ele lutava tenazmente para ter vitória sobre os seus apetites naturais de homem, e no capítulo 9 da sua primeira carta aos Coríntios, e versículo 27, nós lemos ele dizendo: subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Aí está uma luta titânica. Subjugar a própria vontade, o anelo do corpo, o apetite, reduzir sua vontade à servidão, para que, pregando a outros, diz ele, não venha de alguma maneira ficar reprovado. Então é uma luta que se espraia diariamente e que é preciso vencê-la subjugando a nossa carne naquilo que é contrário à palavra de Deus. E por fim, nós temos o terceiro inimigo do cristão, que é o maligno. É o anjo caído, que a Bíblia um dia chamou de estrela da manhã, significando portador de luz, e que hoje seu nome é conhecido como Satanás, que significa adversário. É chamado hoje de o diabo, que significa sedutor,
enganador, trapaceiro. E alguém pergunta: Deus criou o diabo? Nós dizemos: não. Ele criou um ser angelical, conhecido como dissemos, estrela da manhã, ou Lúcifer, portador da luz. Era de grande poder, de grande autoridade no céu, tinha muitas incumbências, e ele um dia pensou em seu coração, diz a Bíblia: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo, e contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Estou lendo no livro de Isaías, capítulo 14, versículos 12 a 15. Mas observe, prezado ouvinte, o que este ser, que um dia se chamava Lúcifer, declarou: subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Aí está. Diz a Bíblia que a soberba precede a ruína, e o coração altivo precede a queda. Hoje o seu trabalho, diz o apóstolo Pedro, que ele anda ao nosso derredor como um leão, buscando a quem possa tragar. Mas, diz o texto no versículo 7 de 1 Pedro 5, lançando sobre Jesus toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. A nossa luta continua. Nós temos que lutar, e nesta luta, sem dúvida, seremos vitoriosos contra o mundo, contra o diabo, contra a carne, e iremos assim nos santificando, porque a Bíblia declara: sem a santificação ninguém verá o Senhor. E da maneira como Deus é santo, assim aqueles que se aproximam dele devem procurar ser santos, não no sentido habitual de canonização, mas no sentido de separação do mal, à medida que a palavra de Deus brilha em nossas vidas, em nossos corações. Se você é uma pessoa justificada pela fé, agradeça a Deus por isso, mas não esqueça da santificação. Último versículo citado, Provérbios 4:18. A vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até chegar o dia perfeito. Amém.